Bom dia você na paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastor. Bom dia, pastora Regina. Bom dia aos nossos irmãos aí, irmãs que estão nos assistindo. Que esse domingo seja um domingo abençoado de Deus para você. Hoje vamos continuar aqui com a nossa escola bíblica, meditando na palavra de Deus, começando o nosso dia já meditando na palavra de Deus, que é o nosso alimento. Mas antes de nós meditarmos, nós vamos orar, vamos falar com Deus, que você possa agora consagrar o seu dia a Deus, possa agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Vamos nos alegrar nele, em nome de Jesus. Você vê, né, pastora, que Deus tem abençoado cada um de nós, né? Nos dando aí o fôlego de vida, onde nós temos visto muitas pessoas passando um momento difícil por isso. Então vamos agradecer a Deus, você que está aí do outro lado, vamos falar com Deus, vamos agradecer. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã, em nossa escola dominical. Nós te pedimos, Pai, que vidas sejam edificadas, vidas sejam abençoadas através desse ensinamento bíblico, desse estudo, que pessoas possam ser fortalecidas nessa manhã, que lares possam entrar a tua paz. Meu Deus, fica conosco, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa os familiares, os casais, as crianças, abençoa o teu povo, Pai. Abençoa aqueles que estão precisando de um milagre nesta manhã. Nós já te agradecemos, fica conosco, Espírito Santo, seja bem-vindo. Que o teu nome, Senhor, seja engrandecido para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Que você possa fazer do estudo da palavra de Deus um hábito, um bom hábito. Que diariamente você possa meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que vai te dar direção, vai te fazer conhecer mais a Deus. É à medida que você medita na palavra de Deus, que você se alimenta desse maná que o Senhor preparou, que você vai conhecer mais quem é Deus, a vontade dEle para a sua vida, as direções de Deus, os princípios, para a sua vida ser uma vida abençoada. Nós estamos estudando sobre salvação. A salvação, que é um tema tão necessário nesses dias. Na semana passada nós lemos como que as pessoas vão crer se não há quem pregue. Então nós, como cristãos, temos a responsabilidade de falar da salvação que encontramos em Jesus Cristo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É a ordem do Senhor para nós. Mas como vamos falar se não entendemos, se não sabemos, se não compreendemos? Então temos que aprender e viver, temos vivido isso com Deus, então vamos poder transmitir a todos aqueles que o Senhor nos der a oportunidade sobre a salvação. Recapitulando o que nós vimos que a vida cristã ela se inicia com a conversão e a conversão se inicia com o arrependimento. O arrependimento sincero irá produzir em nós frutos, irá produzir em nós características que identificam que ele foi realmente sincero, não foi só ali um remorso. Então nós vimos que as pessoas dizem do que eu tenho que me arrepender, e nós entendemos que bom é Deus, que todos somos falhos, somos sujeitos a errar, somos sujeitos ao erro, mas há um que é perfeito, que é Deus, há um que é poderoso e Ele pode nos salvar. Nós vimos que somos salvos não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom. Nós vimos que a salvação ela é baseada na nossa fé. Pela graça nós somos salvos, através da nossa fé em Jesus Cristo. Nós vimos também a questão do livre-arbítrio, temos responsabilidade sobre as nossas escolhas. O Senhor nos dá essa responsabilidade, eu vou escolher. Nós vemos que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos, porém nem todos são salvos, porque alguns escolhem não se aproximar de Deus, não crer na palavra de Deus,
não buscar a Deus, não se arrepender, continuar na prática do eu. Então são escolhas, o livre-arbítrio, nós estudamos sobre isso também. E na semana passada nós estudamos que só há salvação em Jesus Cristo. É o único que pode nos salvar. Se foi apresentado você algo diferente disso, não é o que está na palavra de Deus. Nós entendemos que há pessoas de uma índole boa, de um bom caráter, de boas atitudes, pessoas que têm o temor a Deus, pessoas que são exemplos de fé para a nossa vida, que nos inspiram, mas que não nos salvam. Salvação só em Jesus Cristo. Nós vimos que Ele é o único caminho que nos leva a Deus. E nós entendemos também a palavra do Senhor que diz que se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós confessamos, nós dizemos, eu creio em Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecador e eu reconheço que preciso da graça de Deus. Eu reconheço que somente Jesus pode me salvar. Nós estamos confessando com a nossa boca que cremos em Jesus. E ali nós fazemos uma entrega para o Senhor. Se creres, se confessares, serás salvo. A salvação não é paga, não tem como você comprar a sua salvação. Você não precisa dar um dinheiro e dizer eu quero comprar a minha salvação. Não tem como. A salvação é pela graça de Deus, através da sua fé em Jesus Cristo. Então, se você crê em Jesus, você será salvo. Se você confessar que crê em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala tanto da salvação, Pedro fala tanto da salvação. Quando as pessoas chegavam e diziam, o que eu preciso fazer para ser salvo? Creia em Jesus Cristo, creia em Deus e será salvo, tu e a tua casa. Então a salvação não é paga, a salvação não é por obras, é por aquilo que, eu faço muita caridade, então eu vou ser salvo. Você faz as caridades para o seu galardão, mas a salvação ela vem pela graça de Deus. Não vem de nós, não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. É o plano de Deus, é algo que Jesus fez por nós. Só Ele pode nos salvar. Foi o que nós estudamos na semana passada. Hoje nós vamos começar a ler. Você vai acompanhar a leitura aqui na tela. Nós vamos falar sobre a onisciência de Deus. Como está registrado na palavra de Deus, Apocalipse 13:8, parte B. Deus preparou um plano para resgatar o homem do poder do pecado. E ele não foi pego de surpresa quando Adão pecou lá no Éden. Na sua onisciência, ele sabia que o homem usaria o mal o livre-arbítrio que possuía. Os nossos primeiros pais desobedeceram a ordens divinas e assim trouxeram o castigo de morte para toda a humanidade, Romanos 5:12. Era necessário, pois, que o homem se arrependesse dos seus erros e encontrasse uma maneira de retornar à situação primitiva de comunhão com o Criador. Amém. Até aqui. Então nós vamos falar sobre a onisciência de Deus. Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E quando Deus ele traçou esse plano da salvação, Deus tinha tudo sobre o seu controle. Como hoje, Deus tem tudo sobre o controle dele, nada foge, nada pega Deus desprevenido. Nada pega Deus de surpresa. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o futuro. Ele sabe o meu futuro, o seu futuro. Ele sabe tudo. Tudo Deus sabe. Deus sabia que o homem iria precisar de um plano para ser reconciliado com Deus. Deus sabia que Adão iria errar, iria falhar, iria desobedecer, iria fazer a escolha errada. Mas o plano de Deus é tão perfeito. Nós vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, para entendermos esse plano do Senhor que sabe todas as coisas. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus sabia que o homem precisaria desse plano. E Deus sabia que não haveria nenhum justo sobre a terra e ninguém que pudesse fazer o que Jesus fez por nós. Não teria alguém capaz de suportar o que Jesus suportou, de obedecer como Jesus obedeceu. E aí ele que não conheceu o pecado, levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Ninguém poderia fazer isso a não ser Jesus. A Bíblia fala em João 3,16, que é o versículo chave quando você vai estudar sobre a salvação e falar da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de tal maneira. De tal maneira, isso quer dizer que é inexplicável esse amor. Por mais que você procure palavras para explicar o amor de Deus, você não encontra. Porque por um justo poderia alguém se manifestar e morrer no lugar dele. Mas o Senhor, Ele fala de nós, dele entregar a vida dele por nós, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados e nos nossos erros. Não éramos justos. Estávamos ali mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. O Senhor assim nos amou. Quem explica esse amor? Filipenses capítulo 2, no versículo 7 até o versículo 7 e o versículo 9. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte da cruz. Então Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso ele foi exaltado. Quem é que faria isso? Só Jesus. Quem é que daria o seu filho para morrer no lugar de alguém injusto? Só Deus. Você não daria o seu filho para morrer no lugar de ninguém, fosse essa pessoa boa ou má. Você não daria o seu filho. Eu não daria o meu filho. Só Deus teve esse amor tão inexplicável a ponto de dar o seu filho. Ele traça o plano da salvação, e no plano da salvação estava o seu filho, que ele entregaria para carregar sobre si o pecado de toda a humanidade. Esse jugo que veio todo sobre Jesus. Quem poderia suportar? Quem poderia fazer o que Jesus fez? Ninguém. A gente fala da onisciência de Deus e as pessoas perguntam, mas se Deus sabia que Adão iria pecar, por que Deus formou o homem mesmo assim? Mas se Deus sabia que o mal viria, por que Ele criou todas as coisas mesmo assim? Porque Ele quis. Porque Ele é aquele que é soberano e faz o que lhe apraz. As pessoas às vezes falam isso com aquele ar assim, deu tudo errado, né? Nossa, Deus fez o homem e virou o que virou e deu tudo errado. É preciso mudar esse olhar. Nós temos que olhar para a criação de Deus, para o plano de Deus e entender. O nosso foco tem que estar naquilo que Deus fez por nós. Às vezes a gente olha e pensa, deu tudo errado. Não. Se nós olharmos toda a história e aquilo que a palavra de Deus nos revela do que ainda virá, nós vamos ver o bem vencendo o mal, o Senhor Jesus triunfando, glorificado. Nós vamos ver a eternidade com Deus, nós vamos ver a esperança da salvação. Então tudo que Deus fez está muito correto. Adão falhou, mas Jesus não falhou. Às vezes as pessoas falam assim, mas se foi o Adão que pecou, Adão que errou, o que eu tenho com isso? Ele que pecou, ele que errou. Mas a palavra do Senhor nos explica lá em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler, você vai anotando os versículos. Romanos capítulo 5. 12.
Romanos 5, versículo 12 e 19. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E no versículo 18, né, pastor? 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, Deus, Jesus, muitos se tornaram justos. Que maravilha. É a obra de Jesus. Então Adão, quando Deus o criou, Adão era ali o representante da criação. Ele tinha responsabilidades, ele cuidava de tudo, ele era o representante de toda a criação de Deus. Quando ele erra, atinge ali tudo que Adão representa. E aí a natureza pecaminosa que vem. Deus tinha feito tudo lindo e perfeito e maravilhoso. O homem quebra a sua aliança com Deus, falha, erra, desobedece, faz a escolha errada. O pecado entra no cenário. E as pessoas falam tanto de Adão, mas se tivessem lá talvez teriam feito a mesma coisa. Porque as pessoas fazem a mesma coisa todos os dias. Todos os dias as pessoas escolhem errar, conhecem a verdade, conhecem o que devem fazer, faz o oposto do que deveria fazer. As pessoas sabem o que é o correto a ser feito e constantemente e diariamente escolhem conscientemente errar, conscientemente quebrar a sua aliança com Deus. Quantas pessoas que sabem o que Deus quer para a sua vida, mas a escolha é a desobediência. E aquela mesma voz que a Eva ouviu lá no Jardim do Éden, pastor, as pessoas também ouçam diariamente quando elas vão pecar. Tem a voz de Deus e a voz do mal, né? Falando, não faz isso. E a pessoa geralmente escolhe, pastor. Elas escolhem fazer a escolha errada. Deus fala, não é para tocar nisso aqui, ó, não mexe nisso. A pessoa prefere escolher aquilo que a serpente, modo de dizer, está semeando no ouvido das pessoas. É como hoje em dia a gente vê tantas pessoas ouvindo a voz do diabo e não consegue discernir. Tem que ter o discernimento. Constantemente o inimigo vai procurar induzir você ao erro, né? São oferecidos ele vem e oferece. Tem o que Deus te oferece, mas tem também o que o inimigo da sua alma te oferece. E Deus, ele é tão maravilhoso, cuidadoso, amoroso, que Deus nunca vai dizer para você, não faça isso, se aquilo não te faz mal. Quando o Senhor diz, não faça dessa maneira, ou não haja assim, ou não faça assim, sempre é protegendo, sempre é cuidando, sempre é te livrando das consequências que vão vir de atitudes erradas. Então o Senhor é tão cuidadoso com a nossa vida, que Ele guia, a Bíblia diz que Ele é o pastor que nos guia os passos. Ele usa ali a sua vara, o seu cajado para nos guiar, para nos conduzir, para nos mostrar a direção, para nos mostrar o caminho. Hoje você tem acesso à palavra de Deus de uma maneira tão maravilhosa. Você pode pegar a sua Bíblia e ler, você pode esclarecer suas dúvidas. Não há como você dizer que não conhece a palavra de Deus e a vontade de Deus. Você tem acesso à palavra. Então você sabe qual é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela tem que reger a sua vida. Os princípios que a palavra de Deus estabelece tem que reger a sua vida. Os princípios de fidelidade, de verdade, de amor ao próximo, de humildade, os princípios que vão ali formar em você um bom caráter, que vai levar você a ter boas atitudes. Então tudo que Deus fala é para trazer o bem sobre a sua vida. Ele diz, eu ponho diante de vós a morte e a vida, você escolhe. Você pode escolher diferente do que Adão escolheu, você pode escolher obedecer ao Senhor, um Deus que fez esse plano tão glorioso, porque Ele sabia que você precisaria desse plano e por te amar, Ele já deixou esse plano feito. E é algo tão simples, é você crer em Jesus e ser salvo, crer em Jesus e passar a conhecer Jesus
a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus e ter uma vida eterna com Deus. Olha que amor que Deus teve com a sua vida, com a minha vida. Nos proteger, nos ensinar, nos guiar, cuidar de nós, nos dar o seu Filho, de uma maneira que não tem o que nós poderíamos fazer para sermos salvos. Ele vem e faz tudo por nós. Como não amar esse Deus? Como não se entregar a Jesus? A obra de Jesus na nossa vida. Adão falhou, Jesus não falhou. Como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Adão errou, falhou, o pecado entra, assim a morte passa a todos os homens. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas há um Jesus vivo, reconciliando você a Deus, perdoando os teus pecados, perdoando os meus pecados. Assim também, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, mas por meio da obediência de Jesus, muitos se tornarão justos. Esse é o seu olhar que você deve ter. Adão errou, Jesus não errou. Adão errou, eu não vou errar, eu vou obedecer a palavra de Deus, eu vou seguir a direção de Deus, eu vou ser justificado através de Cristo. Quando Jesus assume a forma de servo, em obediência vai para aquela morte de cruz, aonde ele foi tão humilhado, judiado, machucado, ferido, mas tudo ele suportou por amor a cada um de nós. Adão falhou, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Todos pecaram, todos estão com aquela natureza pecaminosa, mas todos podem ser justificados em Cristo, salvos em Cristo, pela obra de Cristo, pela graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida hoje, te perdoando, te restaurando, te religando a Deus, te reconciliando com Deus. A obra redentiva, nós vamos ler agora sobre a obra redentiva de Jesus. O que Deus fez por nós. A obra redentiva. Deus já havia preparado, desde a fundação do mundo, aquele que havia de ser o Redentor. Ele sabia que não encontraria homem algum aqui na terra para executar a obra da redenção da humanidade, porque toda a raça humana estava debaixo do jugo do pecado. Romanos 3, 12 e 23. Deus necessitava de alguém com capacidade sobrenatural para ter condições de retomar das mãos de um inimigo contumaz e audacioso aquilo que não lhe pertencia e aquilo de que ele se havia apossado indevidamente, através dos meios escusos, como engano, mentira, desonra e sedução. Lá em Gênesis 3, 1, 7 você vai ver. Deus provou o seu amor para com os homens, enviando o seu próprio Filho para levar sobre si todas as nossas transgressões. Isaías 53, 5. E morrendo em nosso lugar, Romanos 5, 8, 2 Coríntios 5, 21. Dessa forma, ele abriu oportunidade para que todo homem se salve, por mais vil, mais pecador que ele seja. Que maravilha! Toda a obra de Deus é para que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, que todos cheguem à salvação. Esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos. A salvação é para todos, todos os que creem em Jesus Cristo. Deus sabia que ninguém seria capaz de fazer o que Jesus fez, suportar toda aquela dor, toda aquela humilhação. Nós olhamos para Jesus, ali nos seus dias antes da crucificação, traição, desprezo, foi ali ferido, foi ali machucado, injustiçado,
E diz Isaías, onde o pastor falou da referência, que ele foi como um cordeiro mudo e não abriu a sua boca. Oh, igreja, a gente diante de injustiça, se a gente sofre uma injustiça, a gente já quer, sabe, provar que não, que todo mundo hoje quer ter razão, todo mundo briga para ter razão. A gente olha para o ser humano e fala, o que está acontecendo com as pessoas? Todo mundo irritado, todo mundo nervoso, todo mundo tão agressivo, as pessoas sem paciência, sem amor. Mas aí a gente olha para a perfeição de Jesus, diante da traição. Judas o traiu, ele chamou Judas de amigo. Se alguém trai a gente, a última coisa que a gente vai chamar ele é de amigo. Você já sabe do que você vai chamar se alguém te trai. Ninguém suporta o que Jesus suportou, o desprezo, os que estavam ali com ele, os discípulos, todos indo embora, Pedro negando. Jesus suportou tudo isso. Jesus suportou que chamassem, pedissem para libertar Barrabás e o crucificassem. Jesus suportou aquelas chicotadas no seu corpo que feriram, aquela lança, aquela coroa de espinhos. Jesus suportou tudo. Nós não queremos suportar nada. Nada. Nós não suportamos nem alguém nos irritar no nosso dia a dia. Nós não queremos suportar nem os defeitos de alguém que mora na nossa casa junto com a gente não quer suportar nada. A gente não perdoa nada, a gente quer sempre ter razão. É uma dificuldade tão grande de se perdoar. É uma dificuldade tão grande em se amar o próximo, sendo que esse é o maior mandamento de Jesus: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ninguém quer fazer isso. Todo mundo quer ser senhor da razão. Todo mundo quer se impor. Todo mundo quer estar por cima. Todo mundo... Tem pessoas que precisam humilhar o outro para se sentir alguém, se sentir algo bom. Tão diferente de Jesus. Limpo, puro, manso, humilde. Não veio para ser servido, mas para servir, nos ensinou. Um mestre lavando os pés dos seus discípulos, a humildade. Na mesma mesa com os pecadores, dando ali a salvação. Nós vemos Jesus perfeito, sem erro. Não há que a gente possa apontar em Jesus que ele tenha falhado, por isso somente ele poderia ter pago o preço, derramado o seu sangue era puro. Esse sangue vertido por nós naquela cruz, derramado até a última gota. Ninguém poderia fazer por você o que Jesus fez. Esse plano perfeito de Deus nos mostra o amor de Deus. Nós temos nossos filhos, há pessoas que planejam ali ter seus filhos e sabem que filho vai dar trabalho, sabem que em algum momento o filho vai ter alguma atitude que não agrada o pai, mas nem por isso ele deixa de querer ter aquele filho. E ele o ama e protege. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina Deus. Olha esse amor pela sua vida, mesmo sabendo que Adão iria errar. O Senhor Deus cria o homem, o Senhor Deus traça um plano que é perfeito, e nós olhamos para o fim da história e vemos a perfeição desse plano, tanto sendo resgatados, todos aqueles que creem sendo salvos, tendo uma esperança de não morrer eternamente, mas de ter a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a condenação eterna e a vida eterna. Qual a sua escolha? Vamos passar pela morte física, mas a nossa alma salva em Cristo Jesus. A esperança de uma eternidade com Deus pela graça de Deus. Ele cancelou a dívida que era minha, que era sua. Para nós encerrarmos, Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15 vai dizer isso. Tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, e triunfando deles na cruz.
triunfou na cruz, cancelou a dívida que pesava sobre mim e sobre você. Aquilo que nos separava de Deus, o Senhor Jesus tirou, nos perdoou. Nada pode nos separar do amor de Deus. Quando buscamos conhecer a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus, encontramos a paz, encontramos a esperança da vida eterna, as nossas dívidas sendo canceladas. O Senhor cravou na cruz do Calvário, e ali na cruz do Calvário Ele venceu a morte, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, amém? Então glorifique ao Senhor hoje, por esse amor que ninguém explica, e agradeça a Deus por ser amado por Deus, a ponto de Deus dar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para você, por você, para que você tenha a esperança de uma vida eterna com Deus, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, uma eternidade com Deus. Isso nos traz paz. E que nós possamos hoje olhar para Jesus, para as atitudes de Jesus, e pensarmos um pouco nas atitudes que nós temos tido, conosco mesmo, com o nosso próximo, nesses dias tão difíceis que temos vivido. Temos visto tantos sentimentos ruins aflorando, que nós possamos hoje, como cristãos, olhar para nós mesmos e vermos o que Jesus espera de nós. Olharmos como Jesus agiu e como nós temos que agir, como a palavra de Deus nos instrui e como nós temos agido. O amor ao nosso próximo, o cuidado, o zelo, começando dentro do seu lar, e que isso se espalhe ao seu redor, que você seja a luz de Jesus resplandecendo nesse mundo de trevas, que as pessoas olhem em você e vejam os frutos do Espírito na sua vida, um caráter íntegro e reto, que as pessoas olhem para você e vejam um bom testemunho de alguém que tem feito as escolhas certas, de que tem escolhido obedecer a Deus. Vamos orar, igreja. Feche os seus olhos aí no seu lar, ore a Deus e peça ao Senhor que a cada dia Ele venha te lapidar, para que você possa ser luz, para que você possa refletir a luz do Senhor nesse mundo de trevas. E nunca é tarde para recomeçar, né, pastora? Pessoas que vão assistir essa aula e estão afastados do caminho de Deus, saíram da presença do Senhor, outras não sabem como voltar. A oportunidade está aberta, né? Jesus está de braços aberto, por isso que Ele morreu até de braços abertos, para abraçar você, para te dar uma oportunidade, e neste momento você pode se entregar a Ele aonde você estiver, dizer: Senhor, perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas, eu quero me reconciliar contigo, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero participar das coisas de Deus, e isso vai te fazer tão bem, que vai até exalar para outras pessoas que estão ao seu redor, famílias, marido, esposa, e você não sabe como é bom servir a esse Deus. Então, nós vamos agradecer por esse ensinamento, pelo amor imensurável do Senhor Jesus Cristo por nós. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela sua obra redentora, pelo seu amor imensurável, teu amor incondicional, Pai, por cada um de nós. E nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê será salvo. Aquele que com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Então, meu Deus, alcança agora essas pessoas, alguns que estão se reconciliando contigo, alguns que estão se humilhando diante do Senhor, pedindo a tua misericórdia, o teu perdão, que o Senhor alcance e que o Senhor faça a tua luz resplandecer sobre essas vidas que precisa sair da escuridão e vir para a sua maravilhosa luz, Pai. Nós te pedimos, abençoa os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando esse estudo, aqueles que vão acompanhar no decorrer da semana, que o Senhor possa abrir o entendimento dessas pessoas, fazer elas entenderem o teu Evangelho, é uma simplicidade tão maravilhosa, Pai, e que o Senhor possa fazer a tua obra se concretizar na vida de todos, que esse é o teu desejo, Pai, a tua salvação.
muito obrigado. Te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, amém. Que você possa se alegrar em Deus pela salvação. Hoje nós temos a transmissão do culto, é um culto de Santa Ceia. Então você pode preparar aí no seu lar a sua Santa Ceia e nós vamos estar online às 18h30. Esperamos você para juntos nós nos lembrarmos mais uma vez do sacrifício de Jesus na cruz. Que você tenha um dia de muita paz. Lembrando que o nosso endereço, né, é Rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe, aqui na travessa da Avenida Jaguaribe, altura do número 200, tá bom? Um grande abraço, que a graça do nosso Deus Pai, o amor do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito de Deus, seja com todos que crê. E você que crê, diga amém aí na sua casa. E tenha um domingo abençoado por Deus.